Ok, bom dia, internauta da MK News. Estamos aqui ao vivo, falando diretamente da residência do nosso amigo Dedé do Boboco, cruzetense, que hoje está tendo o prazer, o privilégio de receber uma comitiva, como nós chamamos, romeiros. Está vindo aqui de algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte, com destino ao Juazeiro do Norte, no Ceará. Pessoas estão vindo lá da cidade de Monte Alegre, Lagoa Salgada e também de Santa Cruz, a capital do Trairi. Dedé do Boboco hoje está recebendo esses amigos que fazem esse percurso. A exemplo de muitos amigos, nós vamos conversar com algum deles, saber o significado desta romaria, onde eu acho que dá aproximadamente uns 500 quilômetros, né? Onde vocês... 585. Nós vamos conversar a partir de agora. Primeiramente, conversar com o seu Otávio, né? Que ela é de Santa Cruz, pode ficar aí, seu Otávio, estamos aqui ao vivo. Seu Otávio, mais uma vez, MK News é uma página no Facebook e nós temos apenas o intuito de mostrarmos o que temos de bom e de melhor da nossa região para o mundo. O senhor, enquanto está vindo lá da cidade de Santa Cruz, a capital do Trairi, fazendo esse percurso a pé, e aí, a satisfação de estar participando, o que significa esta, como nós chamamos, a romaria, onde o senhor está vindo de Santa Cruz, mas tem os amigos de Monte Alegre e também da cidade de Lagoa Salgada, aqui no Rio Grande do Norte. Qual o prazer de o senhor estar participando? O que significa essa romaria para o senhor? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar vindo da cidade de Santa Cruz, a cidade turística de Santa Rita de Cássia. E a gente vem seguindo isso, a romaria centenária dos meus avós, dos meus pais, materno e paterno. E esse romeiro, desde 74, que eu conheço eles no município de Santa Cruz, vindo para esta romaria a pé, que também para eles é centenária. E a gente vem com um destino muito especial, desde a confiança que ainda tem Padre Cícero Romão, mesmo com a sua morte, mas deixou aquela sensação de que sempre acreditar nas pessoas que tinham aquela religião com fé e esperança. A gente vai aqui tentando melhorar a qualidade de vida da juventude, que hoje não tem aquela confiança de esperança de vida mais. Nós estamos num Brasil que precisa das pessoas com mais experiência, mais um significado de desenvolvimento para a população, tanto adulta como jovem, como as crianças. É importante saber que uma romaria dessa que é centenária, nós não podemos deixá-la morrer, porque nós temos o intuito de seguir a religião católica. Seguir a nossa religião católica, dar força ao nosso Brasil, ao nosso município, e que, se Deus quiser, nessa nova eleição, Padre Cícero Romão Batista e Romeiro vai votar certo. E obrigado. O senhor saiu de Santa Cruz que dia e vai chegar ao Ceará quando? Sai de Santa Cruz no dia 3 de madrugada, vamos chegar em Juazeiro do Norte no dia 17 pela manhã. O senhor quantos anos faz que faz esse percurso? É a terceira romaria que eu estou fazendo. Essa romaria o senhor faz, no caso é anual, é isso? Está sendo anual. 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. E o senhor, como devoto de Padre Cícero Romão, não é isso? E como é que é o translado? Como é que é? Nós sabemos que hoje está muito perigoso transitar nesse país de meu Deus, a pé principalmente. Como é que está a cidade do senhor? Chega a receptividade das pessoas? A recepção das pessoas é muito grande. É uma residência familiar e muito católica. E o especial de tudo isso aí é quando é o caminho que a gente passa na nossa rotina dentro dessa caatinga do Ceará e da Paraíba, essas matas, o pessoal filmando e perguntando, já preparando o almoço, janta, dormida, é uma confiança total. Então, para dizer bem claro, porque os nossos pais fizeram esse segmento de a pé, fizeram a carro, então é muito importante, a gente não pode perder. Mas me diga uma coisa, seu Otávio, o senhor há 3 anos consecutivos faz esse percurso, é alguma promessa, alguma graça alcançada ou o senhor mesmo por espontânea vontade? Eu tinha vontade de vir assim e, vamos dizer, uma promessa, porque pedindo felicidade para os nossos familiares, para aquelas pessoas que atendem a gente muito bem, rezando, como em Santa Cruz mesmo, eu deixei um primo doente, né, que está fazendo tratamento, a gente rezando o texto das famílias, pedindo muita paz, saúde para ele, que ele recupere. Então, por onde a gente passa, o caminho certo é esse. Nessa caminhada, onde está vindo pessoas de Monte Alegre, Lagoa Salgada e Santa Cruz,
São 7 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Como é que essa interação é familiares, todos unidos? A interação é uma família de 13 pessoas completa. A família é completa. As crianças que nós vemos, 2 adolescentes aí, então tem as mulheres ali muito decentes que são enfermeiras, seguindo o mesmo caminho, orientando, levando, dando assistência, que um tem um calinho no pé, vai ajudando, tudo é muito decente. Me diga uma coisa, Sr. Otávio, nós estamos aqui na casa de Dedé de Boboco, esse homem que nós conhecemos, e com certeza a receptividade não só de seu Dedé, como também da Guia, a filha dele. Como é que o senhor vê esse cruzetense que está aqui recepcionando vocês? Esse cruzetense é especial, desde onde que ele espera. Quando nós chegamos aqui, eu já estava esperando na cadeira e já foi para a internet. Pois é, Sr. Otávio, em nome da família Micanizo, eu quero parabenizar o senhor, tá certo? E desejar a todos vocês por esta missão, vamos dizer assim, e dizer que vocês, tenho certeza que são pessoas de fé. Mais uma vez, para a família Micanizo. Já que hoje o jogo da seleção brasileira, Bélgica e Brasil, para nós internautas, o senhor, enquanto homem, cidadão, com certeza também é torcedor da nossa seleção brasileira, apesar dos 7-1 na última Copa do Mundo, mas hoje já é outro jogo, é outra história. O senhor tem algum palpite para o placar desse jogo Brasil-Bélgica? É imprensado, mas vai dar 1-0. 1-0. Que beleza, muito bem. Obrigado, Sr. Otávio, viu? De coração. Agora vamos conversar com esse amigo aqui, que ele está aqui no exato momento, atento. Pode ficar à vontade, atento ao que o senhor Otávio falou. Nós primeiramente vamos conversar com ele. Bom dia, como é o nome do senhor? Manuel Serafim, agora o apelido é Manu, mas pode ser Manuel Serafim. Seu Manu, há quantos anos o senhor faz esse percurso aonde está vindo lá da cidade de Lagoa Salgada para chegar no Juazeiro do Norte? Há quanto tempo o senhor faz esse percurso? Bom dia. Mas eu comecei a viajar para o Juazeiro em 64 e aí ainda não parei. Agora vim 45 rumaria a carro e a pé 26 com essa rumaria. Quantos quilômetros dá da sua cidade até chegar no Ceará? Por quilômetro eu não entendo não, agora eu entendo por légua. Légua, quantas léguas? 150 léguas. Uma légua são 6 quilômetros. Aí eu não sei nem fazer. É um cálculo, mas dá aproximadamente, eu acho que mais de 600 quilômetros, né? É muita coisa. E a resistência, como é que é a resistência? Graças a Deus eu venho me admirando porque minha família me sustentou o ano atrasado, o ano passado, para eu não vir essa rumaria, porque eu tenho uma idade já avançada, né? Qual a idade do senhor? 77, entrei para 78. E Dedé me confidenciou há poucos instantes que o senhor, com essa idade todinha, não sente uma dor numa unha, dor de cabeça. É uma maravilha. Aí todos que vêm aqui me acompanhando, a minha família estão ligando e o chefe aqui, que nós temos aqui dois chefes aqui, que os responsáveis. É o responsável por nossa grande caminhada, justamente. E aí já ligaram para lá, dizendo que eu estou muito feliz, muito satisfeito, ao lado de minha namorada. Pra cá, minha filha. Tá muito bem. Que beleza. Seu Manu, me diga uma coisa, seu Manu. Aí a Cida disse, vai não tem jeito não. Tem jeito não, né? É uma alegria total, né? Uma caminhada dessa para se demonstrar. Uma namorada é muito importante. Aí, em 2007, eu tive muito doente e aí ela tá aí para provar. Ela fez até uma promessa, eu já namorava com ela, já gostava dela, sabe? Ela fez uma promessa para eu ficar bom, para eu chegar na estátua do meu padrinho, de frente lá, na lá, como é, lá. Sim, e rezar assim com o Pai Nosso, toda vez que eu vier, sabe? Me oferecer a meu padrinho e botar a minha joia no cofre do meu padrinho. Agora a minha joia é lá na cama do meu padrinho, lá é da minha preferência, tá? E aí venho, graças a Deus, continuando fazendo essa missão, né? E a namorada de lado? Mas a namorada não quer falar. Seu Manu, me diga uma coisa, seu Manu. Sim, aí graças a Deus eu fiquei bom, meus problemas foi uma coisa que eu te falar, se eu não tivesse sido operado eu já tinha morrido, sabe? Aí hoje estou aqui contando a história, sabe? E graças a Deus eu estou agora no dia 7 de setembro, completou 11 anos que eu fui operado, né?
E aí, graças a Deus, os médicos disseram que eu estava parabéns, minha próstata não tinha problema de doença, essas doenças sem cura, digamos assim, né? E graças a Deus estou aqui contando a história, bem feliz, satisfeito. Agora eu tenho que fazer o exame do PSA, sempre faço. Ela sabe da história que eu vou lá em Monte Alegre e faço. Aí a minha enfermeira lá disse: o senhor, pela idade, seu Manel, não vai mais para a luta do campo e nem vai pegar peso, mas se eu no dia que eu não trabalho, na minha luta, no meu trabalho, na minha convivência, eu não estou satisfeito. Não sei estar parado de jeito nenhum, mas que eu tenho que fazer um paradeiro, né? Porque eu tinha que fazer, eu tinha que arranjar maior, eu já arranjei da minha vida. Perdi minha esposa, faz 4 anos e foi no dia 12 de maio. Agora, no dia 12 de maio, fez 4 anos, perdi minha esposa, que nem aquela, nunca mais eu era filho na minha vida. E com 3 anos e uns meses, perdi um grande filho lá na minha cidade, um grande filho do comércio. Eu tinha 2 filhos do comércio grande, o comércio grande. Um está lá, faz gosto, o comércio dele, mas o outro ainda era mais medonho o comércio. E aí, Deus levou. feriram, bebeu muito e namorou muito, foi coisa demais. E aí, Mas aí o senhor indo para o Juazeiro do Norte, como o senhor devoto de Padre Cícero Romão, claro, também vai orar e pedir a Deus que esse seu filho que ficou em Monte Alegre... Toda caminhada às 4 horas até às 5 horas, ninguém não falando comigo é melhor, porque eu tenho minhas orações, eu tenho que cumprir com meus deveres, né? Muito bem. E aí pedindo a Deus felicidade, a meu padrinho Cito, minha mãe das dores, e a Nosso Senhor primeiramente, toda a saúde, tudo de bom para todos nós, porque é uma coisa maravilhosa, como eu dizia a ela lá em Monte Alegre. Se a senhora for um ano com a gente, a senhora vai dizer, o que o senhor Manu Sarafim falou é uma pura verdade, porque eu gosto de falar as coisas provadas, sabe? E aí é tanta comida, é tanto amigo aqui, tá aí. Seu Dedé de Boboco está recepcionando o senhor, uma alegria, não é, para você também? Maria, eu falar, eu só fartei chorar esses 7 anos de tanta tristeza, tanto desgosto, que não pude mais visitar meu padrinho a pé e nem meus amigos aqui nessa grande caminhada. Olha, é tanto amigo que eu deixei aqui, que quem vem tá aí eles para provar. Porque eu não pude vir mais, e aí eles falam: cadê seu Manu, cadê seu Manu, o homem conversador, aquele que é uma pessoa maravilhosa, aí deixei essa amizadão aí, dessa grande, daqui a São José do Seridó, aí na frente ali, isso, que é amigo demais, e pra frente tem demais, até o Ceará. Muito bem, seu Manu, nós temos aqui inclusive um jovem que tem apenas 14 anos de idade, o nome dele é Pedro Lucas de Farias, inclusive todo ano ele vai para o Juazeiro do Norte, isso de transporte, claro. Ele é devoto de Padre Cícero Romão e nós fizemos uma matéria com ele recentemente e ele nos confidenciou que é uma alegria enorme quando ele está próximo aí para o estado do Ceará. Ele ontem completou 14 anos, é devoto. Inclusive eu nem sabia, ele me passou a informação que o Padre Cícero Romão fez recentemente 176 anos de idade. Esse menino que nós temos em Cruzeiro é uma bênção de Deus. Ele é devoto de Padre Cícero Romão, inclusive os cruzeteiros que nos prestigiaram através da MK News, o parabenizando esse jovem por estar, claro, aí sendo devoto de Padre Cícero Romão, esse santo, como dizer assim, santo milagreiro, que é devoto de muitos exemplos de seu Manu. Pois é, mais uma vez, bom dia, obrigado, seu Manu. Obrigado, olha, eu vou ler uma coisa mais pro senhor. Eu tenho um amor muito grande pro meu padrinho. Olha, meu sogro era muito devoto, era muito rumeiro do meu padrinho, todos os irmãos dele. E meu avô veio muitas vezes ao Juazeiro a pé, veio e voltou. E foi pagar outra promessa em São Francisco, meu avô, muito mais fraco do que eu. Agora eu já tenho uma idade mais do que meu avô e meu pai. Hoje estou contando a história. E eles, com menos idade, Nosso Senhor manda ver, né? Mas tiveram essa coragem, foram uns homens muito religiosos que deram valor a meu padrinho e a São Francisco, minha mãe das dores. Muito mesmo. E eu tive que puxar a mesma tradição de meu pai, de meu avô, meu sogro. E aí, né, graças a Deus, porque nós temos 2 caminhos na nossa vida, só tem um certo e um errado. E aí, quem estiver no caminho certo, segura na mão do Nosso Senhor, porque sair para o outro lado para voltar, não volta mais não. É difícil, né? Obrigado, seu Manu. Obrigado também. Obrigado, seu Manu, homem. Aí, ó, está aí caminhando. Aí, vindo lá da cidade de Monte Alegre, com destino a Juazeiro do Norte, no Ceará. Nós estamos aqui ao vivo na residência do seu Dedé de Boboco, dona da guia, que nós queremos o parabenizar a eles por estar recepcionando esses amigos que estão vindo
de algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte, exemplo Monte Alegre, Lagoa Salgada e também lá de Santa Cruz, a capital do Trairi. Conversa também com um amigo aqui, já que nós estamos aqui ao vivo através da MK News. Deixa eu só mandar um alô para minha amiga Francisca de Zé Louro, que está aqui na comunidade aqui próximo, aqui a residência de Dedé, próximo a São José. Edilson Araújo de Sales, José Técio está assistindo a gente, Margarida Araújo. A todos vocês, o nosso muito obrigado por estar sintonizando o trabalho da MK News. Então vamos conversar com um amigo que está vindo também nesta caminhada religiosa, vamos dizer assim. Está vindo de onde, senhor? Bom dia. Eu vim da Lagoa Salgada. Como é o nome do senhor? João Maria. Há quanto tempo o senhor também faz esse percurso lá de Lagoa Salgada, com destino ao Juazeiro do Norte? Eu agora mesmo estou inteirando 12 viagens. 12 viagens? Sim, eu vim 2 viagens a pé junto, passei 10 anos sem vir, aí agora estou com 10 anos em seguida. Mas toda essa viagem foi alguma de transporte ou tudo a pé? Tudo a pé. Tudo a pé. Tudo a pé. Eu vim já de ônibus, mas depois que eu comecei a vir de pés, eu não vim mais de ônibus não, só venho a pé. Não quer mais ir de transporte não? Posso ir de transporte que algum momento o cara não sabe a situação da manhã, né? Mas eu peço saúde, felicidade para eu ir todo ano, né? Por que o senhor predestinou em fazer esse percurso a pé? Foi alguma graça alcançada, alguma promessa? Eu não tenho promessa feita não, mas eu peço felicidade a Deus todo ano e todo ano eu sinto uma graça porque sinto a recompensa de Deus me dar, né? Aí eu venho a pé. Como é que é os seus familiares que ficaram lá na cidade de Lagoa Salgada? Como é que é? Eles ficam apreensivos? Porque nós sabemos que a nosso Rio Grande do Norte, principalmente, está aí um pouco com problemas à violência. Eu tenho certeza que seus familiares ficam lá em Lagoa Salgada, ficam apreensivos saber como é que é o percurso. Fica, mas a maior parte da minha família já vieram a pé, já sabe o trajeto que nós faz, né? E fazer como ditado, nós confiando em Deus, tudo dá certo, né? Hoje em dia a gente tem felicidade em Deus, tudo de bom no caminho de nós. Vocês têm uma data marcada para chegar lá no Juazeiro do Norte? Tem, a gente se reúne no dia 30 na casa de um vizinho de nós lá, no dia 1º nós saímos de manhã e no dia 17 bem cedinho nós chegamos na matriz e Nossa Senhora para assistir a missa bem cedinho. Nós temos que chegar bem cedinho. Muito bem. Obrigado mais uma vez, no nome da família MK News. Obrigado também. Pronto, falamos que vamos falar com esse amiguinho aqui também. Nós vamos voltar aqui a nossa câmera aqui para nós voltar aqui para conversar com esse amigo que também é romeiro. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Meu nome do senhor? Francisco Gustavo Ferreira. Francisco, o senhor vem de qual cidade? Lagoa Salgada. Lagoa Salgada. Há quanto tempo faz esse percurso? Primeiro ano. Primeiro ano? Primeiro ano. Como é que tá vendo? Tô vendo bem, graças a Deus, meu Deus do céu. Tô vendo bem, meu padre. Tá me protegendo, não tô sentindo nada, graças a Deus. Tô muito feliz. E com certeza. E aí, seus familiares lá em Lagoa Salgada? Como é que tá? Da mesma vou fazer uma pergunta ao amigo. Com certeza está aguardando. O senhor sempre passa informações? Passa, informação. Como é que estão vindo lá? Então tudo bem, graças a Deus, também. Estão bem? Estão bem. Estão se sentindo felizes porque o senhor também está se sentindo feliz nessa caminhada. Então tudo feliz com alegria maior para Deus, porque eu tô tendo muito feliz. Obrigado, senhor Francisco. Nada. Meu amigo Francisco lá do Gol Salgado, fala aqui também. Pode ficar aí que nós vamos mostrar, mudar a câmera para cá. Bom dia, qual é o nome do senhor? Bom dia, meu nome é Francisco. Francisco também, e haja Francisco nessa caminhada. É verdade. E aí, seu Francisco, há quanto tempo você faz essa caminhada? 6 viagens. 6 viagens. 6 Toda a viagens. pé? Toda a pé. O senhor está vindo de qual cidade? Lagoa Salgada. Lagoa Salgada também. Mas me diga uma coisa, como eu fiz uma pergunta há poucos instantes ao seu Manu, esse percurso que vocês fazem a pé, aproximadamente mais de 600 quilômetros, foi alguma graça alcançada, alguma promessa que o senhor fez? Ou esta viagem o senhor faz por isso, por tua vontade? A minha foi uma graça cansada que eu recebi, que eu tive em 2010, eu tive muito doente, fiz um arrumo de exame, e o médico constou que eu não tinha nada. Aí fui fazer outros exames e deu 3 feridas no estômago. Aí eu primeiramente a Deus e Nossa Santa Rita, que eu peço uma graça a ela, e a Padre Cício, que ele deu a graça. Primeira viagem eu vim a Santa Rita de pés, quando foi no outro ano eu disse, eu vou ao Juazeiro. Apesar que eu brigava muito com minha mãe e meus irmãos para não ir essa viagem, que eu não aceitava, mas Deus disse, quem não vai por amor, vai por a dor. Aí recebi a graça de ficar bom, tomei o remédio, fiquei bom e venho essa viagem. E agradeço muito a Deus por ele me dar força para eu ir para essa romaria. Enquanto Deus me der força e coragem para trabalhar, eu não deixo de vir, que é muito bom.
Quantos dias vocês gastam, principalmente lá de Lagoa Salgada, para chegar no Juazeiro do Norte? Qual a quantidade de dias? 17 dias. 17 dias. 17 dias. Graças a Deus, nós saímos no dia 30, mas nós cerramos mesmo, conta mesmo no dia 1º, porque vai se juntando até chegar o derradeiro, para no dia 1º a gente partir, sair de 2 horas da manhã e nossa caminhada até o Juazeiro. Em toda a cidade por onde vocês passam, tem a receptividade que está tendo realizado aqui em Cruzeiro através do seu Dedé e da Guia? E tem. Muito bom, o povo recebe nós muito bem, nós agradecemos a Deus a quem recebe, que aumente mais o pão de cada um, de cada um que recebe a nós. Muito bom o povo que recebe nós. Seu Francisco, mais uma vez, obrigado por ter nos atendido e sucesso na sua caminhada via ao Juazeiro do Norte do Ceará. Bom dia, obrigado. Bom dia e muito obrigado ao senhor. Seu Francisco, lá de Lagoa Salgada, vamos conversar agora com esse amigo. Pode ficar aí na redinha. Vamos ficar aí na redinha. Vou só mudar aqui a câmera. Meu amigo Josimário, lá em Camaçari, na Bahia, assistindo a gente. Bom dia. Meu amigo José Mário Alves, ele que é da cidade de São Vicente e estava recentemente aqui na sua terra natal, mas já retornou lá para Camaçari, estado da Bahia. Nós estamos aqui ao vivo, vamos conversar com mais um romeiro. Ficar aqui um pouco, isso, conversar com esse romeiro. Bom dia, como é o nome do senhor? Francisco Paulino. Rapaz, haja Francisco. Obrigado, sou Francisco do Canindé. 1, 2, 3, 4 Francisco aqui já. E aí, senhor, o senhor tá vindo de qual cidade? Lagoa Salgada. Lagoa Salgada. E aí, esse percurso, há quanto tempo o senhor faz essa caminhada? Eu comecei em 95, vou com 19 viagens. Dessas 19, acho que eu falei em 2006, 2007 e 2016, 2017. Tá começando de novo. 19. Essas 19 viagens foi toda a pé ou teve alguma vez que foi de transporte? Não, tudo a pé. Tudo a pé. Tudo a pé. Como é que o senhor se sente em caminhar mais de 600 quilômetros? Eu me sinto abençoado por Deus, meu padrinho. Que é uma graça que a gente... Eu nunca fui de promessa. Sente aliviado, tenho maior força. Isso, essa tradição que a gente tem da família Paulino, já vem de meus avôs, meu pai, aí nós vamos. E o que a gente pede a meu padrinho, a gente é válido e assim a gente vai. E essa caminhada, o senhor, como é que é lá, sempre entrando em contato com a família, que eu tenho certeza que a família fica preocupada, porque nós temos hoje uma violência solta aí a nível não só do Brasil e no mundo. Como é que é lá, a família, como é que ficou lá em Lagoa Salgada? A gente fica preocupado porque no jeito que tá a violência de hoje no meio do mundo, mas liga pra gente, quem ligou pra mim já hoje, aí diz que tá chovendo no lugar da gente, Lagoa Salgada nesse tempo tá chovendo, aí a gente se sente aliviado que a terra da gente ficou chovendo, aí que a gente vai satisfeito e alegria, se Deus quiser. Como é que é a receptividade do nosso amigo Dedé de Boboco aqui com vocês que estão vindo nessa caminhada? A gente numa caminhada, chegando na casa do amigo que nem Dedé, a gente fica abençoado por Deus que a gente já vem fadado, cansado. Aí um acolhimento desse, a gente fica aliviado, agradecer ao amigo, o amigo é gente fina e assim a gente vai, Deus querer. Eu tô vendo aqui que todas essas redes praticamente é um padrão só. Tô vendo, observei isso. A gente compra, mas não sabe que cai só dá desse jeito. Mas não é combinado não. Não é combinado não. Chega, essa rede, aí quando chega no caminho é combinado. Rapaz, interessante, viu? Pois é, rapaz, mais uma vez nós queremos desejar a todos vocês que estão nesta caminhada, que Padre Cícero Romão interceda, porque, como nós frisamos sempre, apesar do que está acontecendo no nosso país, mas ainda temos pessoas de fé. É para poucos, uma caminhada de mais de 600 quilômetros a pé, viu, gente? Eu tenho certeza que Deus vai lembrar sempre de vocês, interceder para que vocês sigam muito bem nesta viagem. Em nome da família MK News, eu quero parabenizar vocês e desejar boa sorte em nome da nossa página no Facebook. Esse que vos fala, meu quilo, tem meu irmão Paulo Roberto e também o outro irmão meu, Geraldo Filho, que também é um dos responsáveis na parte técnica. Mais uma vez, parabéns e sucesso para vocês. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, a gente agradece ser filmado assim. A gente fica sabendo que a gente sabe que a gente tem fé, que a gente tá a maioria de hoje em dia, muita gente lembra de Deus e outros não a lembra. Aí a gente vê que o povo a gente tá caminhando, ainda diz que existe Deus, né? Para lembrar Deus. Muito obrigado. Valeu, meus amigos lá
Lá de Lagoa Salgada, Santa Cruz e também Monte Alegre. Quem é? Alguma mulher quer falar? Alguma jovem? Cozinheira. Cozinheira. Essa menina. Quem quer dar uma palavrinha em você? Pode vir pra cá. Senta aqui. Senta aqui. Vamos sentar aqui, essa jovem. Pronto, pode ficar aí. Nós vamos conversar agora mais uma vez. Quem está assistindo a gente é Rosivânio Medeiros, Henrique Batista. Você sabe quem é Henrique Batista? Sabe? Não. Irmã Lucineide Medeiros. Santana Fernandes, bom dia, que coisa linda. Deus abençoe a todos vocês. Lúcio Lucena lá em Uberlândia, Minas Gerais. E filho de Severaldo Gavião, mora lá. Severaldo, desculpem. Josimário lá na Bahia. Francisca de Zelouro, a mãe de Joabel, está nos assistindo. E Henrique Batista, irmã de Lucineide Medeiros. Nós vamos conversar aqui com essa jovem. Primeiramente, bom dia, como é seu nome? Marinalva. Marinalva, você está vindo de qual cidade? Lagoa Salgada. Mas onde eu moro é município de Monte Alegre, só porque é bem pertinho. É próximo, né? É. Me diga uma coisa, nós já perguntamos aqui os demais amigos, como é que você se sente nessa caminhada, onde nós observamos que já conversamos aqui, dá aproximadamente mais de 600 quilômetros. Foi uma graça alcançada ou por espontânea vontade? A segunda graça alcançada na minha vida, que a primeira graça foi com meu filho. Que meu filho tomava 4 tipos de remédio controlado. E todas as noites eu chorava. Quando dava 10 horas da noite eu chorava, até não sei que hora, que ele enlouquecia, dava rineu. Ele tomava Revoltil, carbamazepina, Aldol e sertralina. Passou 5 anos tomando remédio. E eu pedi a Deus que me desse uma luz para meu filho ficar bom. E Deus deu. Eu sonhei com o Padrinho Cício, que eu trazesse ele para o Juazeiro, ele ia ficar bom. E depois que eu pedi, com 7 meses meu filho deixou de tomar todos os 4 tipos de remédio, tá aí meu filho curado. Já faz 3 anos que ele não toma remédio nenhum. Ele já está com 15 anos. 15 anos. Mas não está nessa caminhada? Tá não. Em essa outra já é uma segunda graça que em 2014 eu adoeci. Em correr de uma semana eu perdi 10 quilos e não sabia por quê. Aí fui para o médico pediu uma endoscopia, eu estava com meu estômago cheio de ferida. E quando eu cheguei em casa, eu pedi a meu Padrinho Cício que ele me ajudasse para eu ficar boa. Eu vinha de pés para o Juazeiro. Em já 3 anos eu tentando vir. Minha mãe adoeceu, comecei a ir para o médico tratando ela. E adoeceu, o primeiro ano começou um tratamento, no outro ela ficou cada dia pior e começou a fazer quimioterapia, radioterapia. O ano passado ela morreu em maio de 2010, esse ano já fez 1 ano. Esse ano deu certo que veio mulher, veio mulher que o ano passado não veio, dava para ter vindo. Mas não veio mulher o ano passado. Hoje, esse ano veio e eu vim agradecer ao meu Padrinho Cício, minha mãe de ajuda, que eu estou curada do mal que eu tinha. E devido a esse percurso, eu tenho certeza que através dessa graça alcançada, você não sente praticamente quase na parte física. Não, só fiz 2 calos daqui para lá, mais nada. Estou super bem. E vai caminhar até chegar ao Juazeiro e com certeza, quando chegar lá, é que você vai sentir aquela alegria. Muito alegria para agradecer e agradecer cada dia mais. Pois tá bom, mais uma vez, obrigado em nome da família MK News, sucesso nessa caminhada, que ainda faltam muitos quilômetros. Porque quando a gente pede uma graça, muita gente não entende. Porque quando a gente pede uma graça que não é atendida, é porque não chegou a hora, minha gente. Paciência e perseverança que tudo chega no dia. O dia certo chega. Obrigado por você ter contado a sua história, tá certo, aqui ao vivo através da MK News. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas nos assistindo que se emocionou com essa história que você contou, essa graça alcançada. Mais uma vez, obrigado por ter nos atendido e sucesso nessa caminhada até chegar ao Juazeiro do Norte, onde você vai abraçar. Eu tenho meus 3 filhos em Lagoa Salgada e uma menina que eu crio da minha irmã que faleceu e meu marido e minha cunhada que está cuidando deles lá. Eu agradeço a cada um deles que ficaram com ele para eu vir essa caminhada, esses 20 dias, quando só volta chega dia 20 de volta. Obrigado, viu? Obrigado. Olha, interessante essa história dessa jovem e como nós falamos, Deus é grande, Deus é o Pai de tudo e de todos. Eu quero agradecer a quem está nos assistindo, deixa eu ver, Tiago Trajano, que está nos assistindo, Deus abençoe até a chegada, que Deus, obrigado até a chegada e o caminho de todos vocês. Também está nos assistindo Antônio Lucena, bom dia Cruzeta, minha terrinha. Josimário, a fé cura mais do que o remédio, com certeza.
Lúcio está dizendo assim, em breve estarei aqui em Cruzeiro. Ele mora em Uberlândia, está nos assistindo aqui. Nós queremos agradecer a Antônia Lucena. Antônio Silveral também está nos prestigiando lá em Natal. Obrigado. Bom dia para a senhora também. Lúcio está em Natal com o papai e a mamãe. Muito bem, Lúcio. Vem abraçar papai e mamãe. Mais uma vez, Josimar e Henrique Batista. Henrique Batista, sabe quem é? Não sabe, Henrique? Está nos prestigiando, acho que é no Mato Grosso do Sul que ele mora, né? Dedé, uma palavrinha com o Dedé? Não? E dona... Não, só rapidamente. Só agradecer. Pronto, já que ninguém quer mais falar, eu quero mais uma vez, em nome da família Mica News, eu quero mais uma vez, primeiramente, agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse trabalho aqui. O trabalho da Mica News tem esse intuito de nós mostrarmos o que temos de bom e de melhor da nossa região. E foi um prazerzato nós estamos aqui na residência de seu Dedé. Primeiramente, agradecer seu Dedé por a receptividade com esses amigos que estão vindo lá de Monte Alegre, Lagoa Salgada e também de Santa Cruz. Esse percurso, pessoas de fé, né? É para poucos, essa caminhada de mais de 600 quilômetros para chegar até o Juazeiro do Norte, no Ceará. A quem nós queremos parabenizar a todos vocês. Tá certo? Eu quero agradecer também aos meus parceiros, aqueles que colaboram com a MK News. Eu quero agradecer a Rede Mais J. Araújo, a Mônica de Doutor João, a Hudson Barbosa, a José Salete Araújo, Supermercado Santa de Virgem, G-Modas, Shopping 10 Magazine, Getrudes e Mauri, Bomba Gás, a Sombra Nacional dos Remédios, Manuel Filho, lá na cidade do Acari, Instituto Mais Saúde, Dr. Tiago Almeida, ele que é ortopedista especialista em joelhos, está apoiando a MK News. A Gigatec em Cruzeiro, meu amigo Jéssico de Oliveira e também Jacques Soares. Em nome de Salão Beleza Manu Cavalho, Alcione Dantas, Livraria e Papelaria Rio Terra Botelho, Romeu e Julieta, está Conecta, são os parceiros da MK News, a quem nós agradecemos. Quem está assistindo a gente é Vitória Araújo, obrigado Vitória. Lúcio Luceno está dizendo que está chovendo no exato momento lá em Natal, obrigado, tá certo? Joelma e Walter, está dizendo que a fé remove montanhas, uma história muito linda dessa jovem, ela está dizendo. A todos vocês internados que estão nos acompanhando, aquele abraço. Parabéns a todos, tá bom? Em nome da família MK News, obrigado e fiquem com Deus, galera.